Um dos principais argumentos contra o sistema de saúde privado é de que pessoas pobres seriam excluídas. Thomas Sowell, no livro Economia para além do estágio 1, mostra que esse argumento possui inúmeros problemas. Um deles é que, quando você pega os dados, a idade da pessoa é mais importante para o fato dela ter ou não acesso a serviços de saúde, como o próprio seguro de saúde. Jovens costumam contratar menos esse serviço porque eles têm menos riscos de vida. Isso vale, por exemplo, para os planos de saúde aqui no Brasil. Apesar dos planos de saúde serem mais caros para as pessoas idosas, os jovens tendem a contratar menos, porque eles não têm a percepção de que vão precisar recorrentemente ir ao médico. E também as pessoas confundem, de acordo com Thomas Sowell, muitas vezes a idade com a pobreza, porque o natural é que uma pessoa, a vida de uma pessoa é que quando ela é jovem, ela consiga o primeiro emprego com um determinado salário, mas à medida que ela envelhece e vai adquirindo experiência, o salário dela vai aumentando à medida que ela pode ficar mudando de carreira, enfim. Então você tem uma tendência natural a pessoas jovens estarem entre as pessoas mais pobres. E quando você pega indicadores como índice de Gini, os 10% mais pobres e mais ricos da população, e analisa historicamente, você está considerando categorias e não pessoas de pele e osso. Isso Thomas Sowell mostra em outro livro, que é Fatos e Falácias da Economia. Quando você considera pessoas, você vê que a desigualdade, muitas vezes, inclusive, diminui. Tem outro vídeo aqui no canal que eu explico melhor essa situação. Isso é válido também para acessibilidade ao sistema de saúde. Mas, voltando a esse argumento de que as pessoas pobres ou jovens seriam excluídas do sistema de saúde, acontece que esse argumento ele é falacioso porque essa exclusão, suposta exclusão, ela não acontece pelo fato do sistema de ser privado ou público em si, mas é porque existe uma oferta limitada. Então, isso sempre vai ocorrer. Na verdade, isso é o princípio básico da economia, né? O objeto de estudo da economia é a escassez de recursos. Então, se você tivesse recurso suficiente, todo mundo ia ser atendido, mesmo no sistema público ou no sistema privado. Mas como você não tem um recurso suficiente, sempre vão ter pessoas que vão ser excluídas. A questão é como é que vai acontecer esse processo de exclusão. Então, no sistema de preços, que é o sistema mais próximo do livre mercado, os benefícios marginais vão se adequar a cada pessoa, porque isso é um conceito bem importante na economia. Então, se eu estou desejando muito um sorvete, então estou disposto a pagar caro por ele. Mas a partir do momento que eu já tomei um sorvete, para eu pagar pelo segundo sorvete, a tendência é que eu não queira mais, porque eu já me saciei no primeiro. Então, teoricamente, eu estaria disposto a pagar menos. E assim acontece com as pessoas. Como a demanda por a saúde básica ela muitas vezes é alta, mas a oferta também vai ser alta, as pessoas vão tender a pagar e também os médicos vão tender a ofertar serviços básicos de saúde. Quando o serviço fica mais complexo e não necessariamente é tão essencial, somente as pessoas com mais poder aquisitivo vão querer adquirir, mas isso não necessariamente vai ser algo perdido para as pessoas que têm pouco poder aquisitivo, já que o serviço não é essencial. Por exemplo, uma cirurgia estética, ela é cara, mas ela não é, em tese, essencial para alguém sobreviver. Então, alguém que não tem dinheiro não vai perder muito se deixar de fazer uma cirurgia estética. Afinal, acaba não sendo algo tão essencial como outros tipos de cirurgias. Não é uma questão de vida ou morte. Alguém pode dizer, mas a pessoa fica psicologicamente abalada por conta da estética. Mas assim, você querer comparar isso com uma situação de um câncer, uma questão efetiva de vida ou morte, é você deixar de usar a lógica. Tá? Mesmo que eu entendo que existem problemas psicológicos, isso pode ser tratado de maneiras, inclusive, mais baratas, como o próprio fato da pessoa buscar ser aceitado do jeito que é. Porque também quem entra nessa vibe de sempre buscar a questão estética acaba nunca encontrando, porque sempre vai encontrar algum problema em si mesmo, então não é esse bem o caminho, tá? E o incentivo de produção também ocorrerá, porque aí os médicos não vão oferecer essa cirurgia ou algo mais complexo que não seja tão essencial para um número grande de pessoas, somente para aquelas dispostas a pagar, e vão se concentrar mais com o poder aquisitivo de cada um de acordo com os benefícios marginais, tá? No sistema de saúde público é totalmente diferente, porque esse controle, aliás, esse equilíbrio, ele vai ter que ser forçado. Então, alguém vai ter que controlar, só que quando alguém controla, essa pessoa perde o parâmetro que é o preço no mercado. Então, isso vai causar necessariamente congestionamento, porque ninguém tem como saber o que as pessoas estão desejando de fato. Então, terceiros, particularmente o poder público, vai escolher
quem vai ou não receber determinado tratamento. Então, por exemplo, um transplante para uma pessoa de 80 anos. O que a medicina diz é que você tem que priorizar os mais novos, em detrimento dos mais velhos. Então, você vai começar a escolher. Imagina que tem pouco recurso e o médico tem que escolher entre duas pessoas que precisam fazer ali uma operação. E aí ele efetivamente tem que escolher a vida entre dessas duas pessoas. E aí ele vai poder usar outros critérios, como a idade, ou mesmo se alguma dessas pessoas é conhecido. Na Globo, né? A Globo sempre tem essa lacração. Tem um episódio de uma série da Globo que o médico tem que escolher entre salvar a vida de um bandido ou de uma pessoa do bem. Então, do bem, entre aspas, né? Uma pessoa que seria boa ali na trama da série. Não sei qual é essa série, mas eu sei que essas coisas acontecem. No sistema de preço, isso não vai acontecer. Então, o que a gente diz é que no sistema de saúde público, ele não vai oferecer para todo mundo, porque o recurso continua escasso. Então, você vai ter outros critérios que vão ser usados para excluir ou não as pessoas. Na pandemia, por exemplo, teve um país, não lembro qual foi, que resolveu primeiro vacinar as pessoas mais novas em vez das pessoas mais velhas, para manter a mão de obra ali, né, economicamente ativa. A questão é quem vai tomar essa decisão. Porque, de repente, o governo pode achar que ele deve colocar cirurgias complexas que não são tão essenciais, mas ele tem que fazer para agradar um determinado grupo de pessoas. Ou então vão entrar num tema polêmico, portadores de HIV. Então, o HIV é uma doença que você praticamente todo mundo sabe como se prevenir, praticamente é o uso de preservativo. Só que existem pessoas que pegam HIV por ter uma vida sexualmente promíscua. E aí, um tratamento para HIV, ele é caro, porque a pessoa tem que recorrentemente tomar ali aquele medicamento. É um conjunto de medicamentos, um coquetel. E hoje no Brasil, ele em boa parte é feito pelo poder público. Mas até que ponto as pessoas devem pagar os seus impostos para alguém se tratar por uma negligência da própria pessoa? A não ser, eu sou mais favorável no caso de um estupro ou coisa parecida, em que a pessoa adquiriu qualquer DST de forma, dessa forma. E aí tudo bem, né? Mas uma pessoa que deliberadamente escolheu manter uma vida promíscua e mesmo assim pegou o DST, na minha opinião, essa pessoa deveria se tratar por conta própria, porque foi responsabilidade dela. Ela assumiu o risco de ter relações sexuais com várias pessoas. Ela poderia usar o preservativo e mesmo se o preservativo viesse a falhar, você tem ali uns tratamentos posteriores que você pode buscar ali que o vírus não atinja. Eu acho que também nessa situação a pessoa poderia, sei lá, ter um atestado de que tentou ali evitar que a doença ocorresse, né, buscou se tratar. Aí sim, talvez nessa ocasião um sistema público para essa pessoa ou para a pessoa que foi vítima ali enfim, do que vocês sabem, poderia acontecer. Mas é uma opinião minha, né? Se você discordar, pode comentar aqui. Mas eu acho que não deveria ter um sistema público para pessoas que peguem um DST. Essas pessoas assumiram o risco e vão ter que arcar com as consequências.